Boa noite, galera. Vamos lá começar dar continuidade para o nosso assunto aqui. Hoje a gente vai começar o assunto da segunda unidade, tá? Que é direito de propriedade, que efetivamente é o objeto da matéria que nós temos de direitos reais. Né? Quando a gente começou nas primeiras aulas lá no início do semestre, eu disse para vocês que a gente tinha dois tipos de direito real, né? O direito real sobre a própria coisa, que era o direito da propriedade, e o direito real sobre a coisa alheia, que é o direito que as pessoas vão ter em relação aos bens de outras pessoas, que é um assunto que a gente vai trabalhar ainda nessa segunda unidade aqui, né? Mas na primeira unidade a gente trabalhou com a figura da posse, até por conta do princípio da natureza jurídica da propriedade e pelo sistema, né, que é adotado pelo nosso ordenamento jurídico, adotando a teoria de Ehring como na sua maior parte, e em algumas partes a teoria de Savigny, mas que pela teoria de Ehring, né, aquela teoria objetiva, a gente disse para vocês que a posse, por ser uma situação de fato, ela funciona como a exteriorização da propriedade. Né? Mas agora a gente começa efetivamente a trabalhar com a figura da propriedade, inclusive que tem um embasamento de natureza constitucional. Né? Então, se vocês forem pegar o caput do artigo 5º lá da Constituição, né, vai estar lá colocando a propriedade como uma garantia fundamental do homem. E assim sendo, né, a lei ela vai garantir uma tutela específica para o direito de propriedade. Olhe bem, propriedade é direito, posse é uma situação meramente de fato, não é direito de posse, é direito de propriedade, tá certo? É o exercício, a posse é só o exercício. Então, veja que que a lei ela vai ter uma tutela específica para a figura do direito de propriedade, onde, via de regra, se prevê a inviolabilidade, né, da propriedade das pessoas, né, possuindo a propriedade, então, um status de direito fundamental. Né? Então, essa garantia fundamental que a Constituição confere ao direito de propriedade faz com que a pessoa, o proprietário pleno de uma determinada coisa, de um determinado objeto, ele seja considerado como o proprietário pleno desse objeto e, assim sendo, ele tem a liberdade de exercício de todos aqueles poderes que são inerentes à propriedade, como a gente vem sempre trabalhando aqui, falando na figura da posse. O direito de usar, o direito de gozar, o direito de fruir, o direito de livre dispor, de reivindicar e de perseguir a coisa aonde quer que ela se encontre, ou contra qualquer pessoa que indevidamente a detenha. Né? Então, por conta dessa situação, né, a pessoa considerada como proprietário pleno, né, vai ter todos esses direitos, mas como a gente sempre está verificando ao longo do curso de direito, que nenhum direito ele é absoluto em si. Né? Então, eu posso vir, inclusive, a sofrer limitações a esse meu direito de propriedade, quando eu posso ter uma restrição de natureza contratual, quando a gente efetivamente vai estar verificando a aplicabilidade dos direitos reais sobre a coisa alheia, como eu posso ter limitações de natureza legal, porque a lei ela vai limitar alguns exercícios do direito, inerentes ao direito de propriedade, bem como eu posso ter uma restrição de natureza judicial quando eu estiver diante de uma determinação do juiz que limite o meu direito de disposição através dos institutos da penhora, do sequestro ou do arresto dos bens da minha propriedade. Mas isso a gente gradativamente vai estar falando sobre essa situação. Tá? Agora, quando a gente pensa na figura da propriedade, né, vamos ver aqui como se estabelece o Código Civil, como o Código Civil se comporta ao falar sobre a figura da propriedade. Veja aqui o quanto dispõe o artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Parágrafo 1º. Né? Veja que a gente tem alguns parágrafos aqui, 5 parágrafos
no artigo 1228. Vamos ler eles aqui. Parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. A flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Ou seja, a gente está aqui trabalhando com o princípio da função social da propriedade também, né? Parágrafo 2º. São defesos os atos que não trazem à propriedade qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem, né? Ou seja, ainda que você tenha o seu direito de propriedade pleno, você, na condição de proprietário, você está limitado a determinadas situações em relação ao exercício da sua propriedade. Ou seja, significa dizer que você não pode utilizar a sua propriedade com a intenção de prejudicar interesses de terceiros. Parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente, ou seja, aquelas situações legais que, inclusive, podem fazer a perda da propriedade ou a limitação do exercício pleno da propriedade. Parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Aqui, esse parágrafo 4º, ele está trazendo uma forma de você, da pessoa, perder a propriedade através do instituto chamado uso capião coletivo, que quando a gente vai falando de uso capião, a gente vai voltar a esse artigo daqui, a esse parágrafo daqui. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Tá certo? Então, veja que o próprio artigo 1228 ele já começa a trazer algumas possibilidades de restrição do exercício da propriedade. Mas veja que a propriedade, o Código Civil ele não trouxe nenhum conceito específico para a figura da propriedade. O que é a propriedade? Né? Então, não se tem uma definição específica sobre o que seja a propriedade, e sim os poderes que são inerentes a essa propriedade, porque passam a ser direitos de natureza potestativa. Né? Eu, sendo proprietário pleno, eu tenho uma liberdade maior para poder fazer o que eu quiser e bem entender com aquele objeto que me pertence, desde que eu não esteja prejudicando nenhum interesse social e nem interesse de terceiras pessoas, ou se eu não estiver sofrendo qualquer tipo de restrição por força da lei, de um contrato ou de uma determinação judicial. Mas quando a gente pensa aqui, especificamente, dissecando a figura do direito de propriedade, a gente pode pensar que a propriedade ela tem uma estrutura, né? E sendo que essa estrutura ela pode ser uma estrutura externa e uma estrutura interna. Né? O que seria efetivamente esta relação de estrutura externa da propriedade? São os elementos que estão diretamente vinculados à figura do direito de propriedade, que são elas: o sujeito ativo, né, que é o dono, o dominus, né, a pessoa que tem o poder de propriedade sobre o objeto, né, de modo que o sujeito passivo, como a gente disse lá no início das aulas de direitos reais, o direito de propriedade, por ele ser um exercício pleno meu, e eu posso fazer com o que eu quiser e bem entender, e tenho que defender esse objeto de minha propriedade contra qualquer pessoa que indevidamente a detenha ou indevidamente tente obstacular os meus direitos de propriedade. Eu posso chegar e dizer que pela estrutura externa da propriedade, o sujeito passivo são todas as pessoas que tentam retirar o meu direito de propriedade ou limitar esse meu direito de propriedade, desde que não sejam limitações estabelecidas pelo ordenamento jurídico. Tá? Então, eu posso chegar e dizer, né, que o direito de propriedade também tem uma eficácia erga omnes, ou seja, eu vou exercer o meu direito de propriedade contra qualquer pessoa que indevidamente, né,
tente obstacular esse meu exercício de propriedade, né? E tenho como objeto também da propriedade todos os objetos com possibilidade, todos os bens que têm possibilidade de se dar uma valoração econômica, ou seja, estou falando de coisa, tá certo? Ou posso chegar e dizer aqui juridicamente que são todos os bens que têm uma apreciação econômica, sejam eles bens corpóreos, sejam eles bens incorpóreos, né? Veja que essa situação, né, a primeira prerrogativa que o titular do direito tem é o chamado direito de sequela, que está estabelecido justamente no artigo 1228, na parte final. Eu tenho o direito de buscar a coisa contra qualquer um que indevidamente a detenha. Isto significa dizer que as terceiras pessoas, pela eficácia erga omnes, elas têm uma obrigação geral de não fazer. De não fazer o quê? De não interferir no meu direito de propriedade. Tá claro, gente? Entenderam essa parte daí? Beleza, Henrique. Alguém ficou com dúvida? Eu acho que a galera bota para gravar aqui e sai, né? Vai beber um café e deixar aqui gravando. A Michelle tá falando. Mas vamos lá. Ô, Expedito, você vai sempre reclamar, meu amigo, que vai ter sempre informação, né? Mas vai ter muita informação mesmo, né? Tanto em direito real quanto qualquer outro tipo de direito, meu amigo. Não tem jeito. Não tem para onde fugir. É sua escolha. Tá certo? Mas vamos lá. Agora eu tenho que analisar também a figura da estrutura interna do direito da propriedade. Veja que essa estrutura interna, ela nada mais, nada menos do que composta pelos poderes inerentes ao direito de propriedade. O direito de usar, gozar, dispor, fruir, reivindicar, né? E perseguir a coisa. Então, são os direitos inerentes à propriedade. A gente poderia chegar assim, eu não gosto muito de colocar esse termo, né, porque isso não existe na doutrina, não é só para que a gente compreenda. Vamos dizer assim, eu tenho o direito de propriedade como sendo mais amplo e tenho esses subdireitos, eu não gosto de colocar subdireito porque não é subdireito, né? Esses direitos menores, né, dentro do direito de propriedade. O direito de usar, o direito de gozar, o direito de fruir, de dispor, de reivindicar e de perseguir. Né? Então, essas fazem parte da chamada estrutura interna da propriedade. E por força desse direito de disposição que eu tenho como proprietário pleno de um objeto, eu tenho a possibilidade de transferir para terceiras pessoas, inclusive, alguns desses poderes que são inerentes à minha propriedade. Ou seja, por força de um contrato, eu limito o meu direito de propriedade. Né? Então, no momento em que eu faço essa transferência de poderes para terceiras pessoas, ao mesmo tempo que eu estou me limitando, eu estou criando para uma outra pessoa determinados direitos e determinadas obrigações, e estou fracionando o direito de propriedade. E no momento em que eu faço esse fracionamento dos direitos da propriedade, eu estou criando a figura dos direitos reais sobre a coisa alheia. Né? Então, no momento em que eu transfiro alguns direitos, direito de uso, por exemplo, direito de uso e de fruição para uma pessoa, eu estou dentro do instituto do usufruto. Se eu transfiro para uma pessoa apenas o direito de usar, eu estou diante do direito de uso. Então, a cada situação, a cada momento jurídico, a cada situação jurídica mais específica, eu posso ter vários direitos reais sobre a coisa alheia. Uso, usufruto, penhor, hipoteca, anticrese, servidão, direito de superfície, direito real de habitação. Então, várias situações aqui, cada direito real sobre a coisa alheia, ele vai ter um direito inerente à propriedade a ele vinculado e vai trazer algumas consequências jurídicas diferentes uma das outras. Tá certo? Agora, se eu posso chegar e analisar depois dessa figura da estrutura da propriedade, eu tenho a possibilidade também, destrinchando a propriedade nas suas
características. As suas características. Veja que eu tenho algumas características que aí alguns doutrinadores, eles trazem isso como um conceito ainda que não seja efetivamente, né? A propriedade seria um direito absoluto. Veja que ele vai estar trazendo as características da propriedade. Um direito absoluto, exclusivo, perpétuo, aderente e ilimitado, né? Onde a pessoa vai exercer os poderes de uso, gozo, fruição e disposição, né, perseguição e reivindicação contra terceiras pessoas. Tá certo? Então a gente pode dizer que a propriedade, em princípio, ela tem essas 5 características aqui. Aí a gente tem a possibilidade de estar analisando individualmente cada uma dessas características. Mas antes da gente entrar aqui, alguma dúvida vocês queiram tirar? Vamos lá, galera. Preciso que vocês se manifestem para a gente seguir. Analise, obrigado. Ok. Então vamos lá. Essa primeira característica que fala de que a propriedade ela é absoluta. A gente considera a propriedade absoluta quando todos os poderes inerentes à propriedade estão todos concentrados na figura do proprietário, tá certo? Então, por isso que a gente diz que a propriedade ela é absoluta, porque o proprietário pleno, ou seja, aquele que não está sofrendo qualquer tipo de limitação, né, ele tem o direito de usar livremente, né, de gozar livremente, de fruir e de dispor livremente da coisa que lhe pertence. É por isso que a gente chega e diz que o direito de propriedade, quando ele é pleno, ele é um direito absoluto em relação ao proprietário. Significa dizer que o proprietário tem toda a liberdade ampla de fazer o que ele quiser e bem entender, e, em princípio, não deverá estar sofrendo qualquer tipo de limitação ou de obstáculo para a utilização daquele objeto. Beleza? Vamos lá. Aí você tem a característica da exclusividade. A exclusividade significa dizer que somente um indivíduo tem as prerrogativas daquela propriedade. É o princípio da exclusividade. Em princípio, então, quer que a gente entenda qual o conceito, Watson? A característica absoluta significa dizer que a pessoa tem a liberdade ampla de fazer o que ele quiser e bem entender, e, em princípio, ele não pode sofrer qualquer limitação por quem quer que seja em relação ao objeto de sua propriedade. Ok? Vamos lá. Agora, quando a gente estava dizendo aqui da exclusividade, significa dizer que duas pessoas não podem exercer ao mesmo tempo direito de propriedade pleno sobre a mesma coisa. Tá? Olha que a gente comenta, e a gente já, salvo engano, já comentei isso em sala de aula uma vez, quando a gente falou também da figura do exercício da posse, quando eu disse que a posse ela ela é exclusiva, né? Esse princípio da exclusividade não é ferido se duas ou mais pessoas na condição de casados, eles detêm direitos de propriedade. Veja, ainda deu o exemplo, pegando o casal 20 lá da sala, né, Expedito e Thaís, e disse o seguinte: se eles, casados pelo regime da comunhão universal ou casados pelo regime da comunhão parcial de bens, eles adquirem um imóvel, ainda que esteja em nome dos dois ou esteja apenas em nome de um deles, os dois são coproprietários, mas eles não têm direito de 100% sobre o objeto. Expedito teria direito a 50% do imóvel, Thaís teria direito aos outros 50%, ou seja, cada um tem direito a 50% do patrimônio.
tá? Porque foi instituído pelo regime de casamento a figura da meação, que vocês vão estudar isso no semestre que vem, em direito de família, tá certo? Então, esse princípio da exclusividade, ele não é ferido pelo fato de uma pessoa ter um condomínio sobre o objeto. Porque a propriedade, por ser um direito abstrato, cada um vai ter direito sobre a sua cota de participação. Da mesma forma como se você estiver pensando numa sociedade. Se você está dividindo a sociedade com mais 3 sócios, mesmo que você coloque cotas iguais ou cotas diferentes, você só é proprietário daquele percentual específico. Você não é proprietário de 100% da sociedade. Né? Você terá direito apenas ao exercício de propriedade sobre o quião ao qual você está diretamente vinculado. Entenderam esse daí? Beleza. Agora, vamos ver aqui essa terceira característica, a característica da perpetuidade. Primeiro, a gente faz a diferença sempre do que seja um direito eterno e do que seja um direito perpétuo, né? O direito eterno é aquele que vai se extinguir com a morte do titular do direito. O direito perpétuo, ele não se extingue, ou seja, ele tem a possibilidade de se transmitir para outras pessoas através da morte. Né? Então, o direito de propriedade, ele tem essa característica da perpetuidade, ou seja, aquilo que é meu, em caso de óbito meu, vai ser transferido essa propriedade para os meus descendentes, para os meus herdeiros, colocando só os descendentes, para os meus herdeiros. Isso e porque a gente utiliza, inclusive, o quanto estabelecido no artigo 1784, que é o primeiro artigo que a gente trabalha lá em direito das sucessões. Vamos ler ele aqui para vocês. Ó. Aberta a sucessão, direito das sucessões. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Isso é o que nós chamamos de princípio da Saicine, certo? Princípio da Saicine, que vocês vão estudar lá em direito das sucessões. Nesse primeiro momento aqui, a gente só nos interessa saber que é possível, como característica, a possibilidade de a propriedade ser transferida para os herdeiros da pessoa que é a titular do direito. Agora, como dentro do direito privado, a gente tem algumas limitações a esse princípio da perpetuidade. E essas duas exceções, na verdade, elas estão estabelecidas no artigo 1359 e no artigo 1360, quando ela fala da figura da propriedade resolúvel e a propriedade revogável, né? São duas situações distintas. Até o 4º grau, Edivaldo. Até o 4º grau de herdeiro, de descendência. De herdeiro, né? Que é o colateral até o 4º grau. Na linha descendencial não tem limitação, não. Na linha ascendencial também não tem limitação. A limitação na linha colateral ou transversal, que é até o 4º grau. Ok? Veja o seguinte, o que diz aqui, a propriedade resolúvel estabelecida no artigo 1359. Vou ler e depois explicar aqui para vocês depois. Da propriedade resolúvel. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entenda-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou a detenha. Bem, doutrinariamente, primeiro a gente tem que entender o que significa a propriedade resolúvel, né? Porque ali o Código Civil ele está estabelecendo a consequência. Mas o que é a propriedade resolúvel? A propriedade resolúvel, meus nobres, é uma causa antecedente ou concomitante, contemporânea, ao momento da transmissão existente, ao momento da transmissão da propriedade, e que gera
por parte de uma terceira pessoa, o poder de reivindicar a coisa do novo titular. Vou repetir. É uma causa antecedente ou contemporânea ao momento da transmissão de propriedade, né, que gera, por parte do terceiro, o poder de reivindicar a coisa do novo titular. É uma limitação ao princípio da perpetuidade. O que é uma causa antecedente ou concomitante? É uma causa já contratual, pré-existente e pré-conhecida das partes anterior à tradição. Gente, vocês se lembram daqui o exemplo para que vocês recordem o que seria essa propriedade resolúvel. No semestre passado, quando vocês estudaram contratos, o contrato de compra e venda, uma cláusula especial do contrato de compra e venda chamada pacto de retrovenda, né? Veja, eu vendo um imóvel para Otton e nesta alienação, neste contrato de compra e venda, eu estabeleço com Otton, já no contrato de compra e venda, que eu tenho o direito de reivindicar a recompra deste imóvel no prazo máximo de 3 anos, tá? Que é o prazo máximo decadencial que tem para a pessoa exigir o direito da retrovenda. Beleza? Ocorre que durante esses 3 anos, eu já transferi a propriedade para Otton. Como ele é o proprietário, ele agora tem o direito de disposição do objeto. Vamos imaginar que 2 anos, 1 ano e meio depois de ter vendido para Otton o imóvel, ele vende este mesmo imóvel para Expedito. Tá certo? Nessa situação, eu tenho 1 ano e meio ainda para poder exigir a recompra. Otton vai ter que explicar, informar isso para Expedito, porque isso, inclusive, vai estar constando no contrato de compra e venda a cláusula de retrovenda. Então, dentro desse 1 ano e meio, se eu exigir o direito, eu vou virar para Expedito e dizer, meu amigo, eu vim aqui e vou recomprar o imóvel que você comprou na mão de Otton. Ah, mas eu não tenho que te vender não, porque eu comprei na mão dele. Negativo. Existe essa cláusula, e essa cláusula faz com que a sua propriedade Expedito agora seja uma propriedade resolúvel, porque já era uma causa pré-existente ao contrato de compra e venda que você teve com Otton. Ou seja, por uma questão contratual, eu já tinha estabelecido uma cláusula de possibilidade de recomprar o imóvel. Ou seja, você, Expedito, vai perder a propriedade porque eu estou exercendo o meu direito de recompra. Entenderam essa parte? Beleza? Ótimo. Maravilha. Então, vamos agora analisar o que estabelece o artigo 1360. Ô, Edivaldo, peraí, não. O valor, aí você tem que se lembrar como é que funciona a retrovenda. A retrovenda, você paga o valor que você que foi vendido. Né? Você tem que voltar lá para a retrovenda para saber que o valor é aquele que você pagou acrescido das despesas de transmissão e tudo mais. Tá certo? Vamos lá. Olha o que diz aqui o artigo 1360 agora. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução, será considerado proprietário perfeito, restando à pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu, para ver a própria coisa ou o seu valor. E aí nós estamos diante da propriedade agora chamada propriedade revogável. Então, o que seria essa propriedade revogável? Né? Seria uma causa superveniente, veja, a resolúvel é uma causa antecedente ou contemporânea ao momento da transmissão da coisa. A revogável é uma causa superveniente que não era prevista pelas partes,
na qual a propriedade vai se consolidar nas mãos de um terceiro de boa-fé, não cabendo reivindicação por parte do legítimo titular, a não ser em caso excepcional. Caso excepcional esse que a gente tem o quê? A figura da evicção, né? Agora, o que é a causa superveniente? É uma causa que vai ocorrer após a transmissão efetiva da coisa. Vamos aqui, vou trazer aqui 2 exemplos para vocês. Um exemplo que vocês estudaram no semestre passado, né, em contratos, e um que vocês ainda vão verificar quando a gente estiver estudando lá direito das sucessões. Qual é o exemplo de propriedade revogável que eu tenho em direito dos contratos? Vocês se lembram de contrato de doação? A possibilidade da revogação da doação por ingratidão. Então, veja, eu vou fazer uma doação de um determinado bem para vocês, e vocês agora são pessoas ingratas em relação a mim. Tá? Ou seja, se vocês me injuriaram, me caluniaram, me difamaram depois dessa transmissão, dessa doação, eu posso revogar, né? Eu posso revogar a doação que foi feita, e vocês não poderão pleitear qualquer direito sobre o objeto, porque eu estou revogando a doação por força da ingratidão, e essa ingratidão é estabelecida no ordenamento jurídico. Ok? Essa é uma situação. Outra situação que vocês vão ver lá em direito das sucessões é quando a gente fala da figura do chamado herdeiro aparente, ou seja, aquela pessoa que se apresenta na qualidade de herdeiro, quando, na verdade, ele não é herdeiro, porque a lei assim está determinando essa não qualidade de herdeiro da pessoa, né? Aqui a gente aplica a teoria da aparência. O que é que significa aqui? Vamos dar um exemplo desse herdeiro aparente, né? Todo mundo aqui sabe, né? Vamos pegar um exemplo mais clássico que nós temos ultimamente, que a gente utiliza muito, é o seguinte: o caso da Suzane von Richthofen. Ela, pelo fato de ter mandado matar os seus pais, ela foi considerada herdeira indigna, certo? Indigna. Ela, sendo considerada herdeira indigna por uma decisão judicial, ela perde completamente o direito de receber a herança que era decorrente dos seus pais. Então, é um resquício daquilo que nós chamamos de morte civil, né? Ela está viva, mas para fins de direitos hereditários do patrimônio dos seus pais, ela é considerada como se morta fosse. Então, morto não herda. Então, a herança toda foi para o irmão dela, ok? Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que esse caso da Suzane von Richthofen não tenha tido essa repercussão popular, social, essa comoção social que se deu à época, né? A gente desconhece completamente que ela foi a pessoa que mandou matar os seus pais, ainda que ela tenha sido comprovado pela investigação policial e ela tenha perdido esse direito lá no processo de indignidade. Poderia ser muito comum, muito normal, ela se apresentar numa relação jurídica vendendo um patrimônio que seria do seu pai, ela mostrando que ela era filha do falecido, mostra a certidão de óbito do pai, mostra a certidão de nascimento dela, a carteira de identidade dela, que comprova que ela é filha. Então, qualquer pessoa em sã consciência, ou qualquer pessoa normal, né, que desconhece essa situação, poderia achar, não, eu estou comprando um objeto que é de herança dela, que ela recebeu de herança do pai. Ponto. Veja que você que está adquirindo o bem, você está completamente de boa fé, né? Então, a própria lei, ela diz que os atos praticados pelo herdeiro aparente, eles serão convalidados quando dirigidos a terceiros de boa fé. E cabe ao herdeiro que se sentiu prejudicado, que no caso seria o irmão dela, e veja que aí se revoga a propriedade em relação ao filho, ao irmão dela, em relação àquele bem que ela vendeu para o terceiro de boa fé, né? Cabe a ele promover ação indenizatória,
né? E ela vai responder perante o irmão desse prejuízo que ela causou para ele. Entenderam, gente, como funciona? Ok. Maravilha. Então, nós estamos diante daí das exceções ao princípio da perpetuidade. Aí a gente tem a outra característica da propriedade, que é a figura da aderência, né? A prerrogativa, a aderência, né? A propriedade ela é aderente porque é a prerrogativa que o titular tem de trazer para si a coisa, independentemente de onde ela esteja, né? É aquele direito de perseguição da coisa decorrente do direito de sequela, né? Então veja, como é que esta pessoa, que o titular do direito, que o titular da propriedade, ele vai promover o que é que ele pode fazer para pleitear essa perseguição ou essa busca da coisa onde quer que a coisa se encontre, através de ações chamadas ações reivindicatórias, ou, que aí é o sinônimo, ações reipersecutórias. Ações reivindicatórias e ações reipersecutórias. É a mesma coisa, uma ou outra. Então, veja, nós temos algumas ações que são vinculadas, que são vinculadas diretamente a esta perseguição da coisa, aonde quer que a coisa se encontre e contra quem indevidamente a detenha. Uma delas, por exemplo, a gente já falou quando a gente estudou a posse direta e a posse indireta, posse justa e posse injusta. A ação de despejo é uma ação reivindicatória, ou seja, é uma ação de propriedade, né, que você promove contra o seu inquilino pelo descumprimento das cláusulas contratuais do contrato de locação. Uma outra ação que a gente viu no final na aula passada, a figura da ação de imissão na posse, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor que não é proprietário, tá certo? Então, veja que a gente tem aí duas ações de natureza reivindicatória, né? Então, essas duas ações, elas são clássicas em relação às ações reivindicatórias. Mas dentro dessas ações reivindicatórias, surgem também outras três ações, né? Vamos colocar assim, a ação reivindicatória ou ação reipersecutória é gênero do que a ação de despejo, a ação de emissão na posse, a ação negatória, a ação divisória e a ação demarcatória são espécies. Como é que funciona essa ação divisória aqui? Né? Nessa ação, essa ação divisória é a tutela, né? Uma das ações reivindicatórias que a gente tem, a ação divisória, é a tutela que o condômino tem, né, para fins de extinção do condomínio. Quando a gente está falando aqui de condomínio, gente, nós não estamos falando do condomínio edilício, não, né? Porque esse condomínio aqui você não tem como dissolver. Esse condomínio que a gente fala é quando a pessoa tem uma copropriedade sobre um objeto. Naquele exemplo que eu falei, que não fere o princípio da exclusividade, vamos imaginar que um casal esteja se divorciando e nesse divórcio eles estejam pleiteando a partilha dos bens, né? Cada um tem direito a 50% do patrimônio que foi adquirido. Vai chegar um determinado momento que tem que se decidir o que é que você vai caber para o ex-cônjuge e para a ex-cônjuge. Né? Então tem que fazer a divisão de patrimônio. No momento que você estabelece a ameação, você está dizendo aí metade vai para um, metade vai para outro. Porque, em princípio, 100%... Vamos lá, desliga aí o microfone, gente. Né? 100% é do casal. Só que esse 100%, como eu disse naquele momento, é um 100% abstrato. Né? Você não tem como definir o que é metade de um e o que é metade do outro. Né? Então, você vai chegar e vai determinar, se não for possível um acordo entre as partes para dizer o que é que cada um vai levar nessa meação,
o juiz vai determinar que o bem seja vendido, e o bem vendido vai se converter em dinheiro, e o dinheiro, por sua vez, ele é divisível, cada um vai receber o seu valor específico. Então, eu estou diante de uma ação divisória. E veja que isso aí eu estou modificando, inclusive, o direito de propriedade. Né? Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que esse casal tivesse na propriedade de 2 imóveis. Cada um, vamos imaginar até que os 2 imóveis tivessem o mesmo valor econômico. Só que ambos imóveis estão somente no nome do marido. Quando houver a divisão patrimonial, um desses imóveis aqui que vai passar para o nome, que vai passar para a esposa agora, para a propriedade dela, você modificou completamente a propriedade. Então você vai precisar dessa divisão para que o juiz determine, inclusive através da carta de sentença, que o cartório de registro de imóveis faça a transferência de propriedade da escritura do nome do marido, do ex-marido, para o nome da ex-esposa agora. Tá? Então houve uma divisão de patrimônio. Ok? Quando você tem agora a figura da ação negatória, olha o que eu disse para vocês aqui. É possível que a gente faça a transferência de alguns direitos inerentes à propriedade para uma pessoa. Né? E aí, vamos pensar aqui na figura do usufruto. A figura do usufruto, que é um instituto que a gente vai estudar ainda mais no futuro, ele tem uma característica interessante. O usufruto, ele pode ser temporário, como ele pode ser vitalício. Isso vai ficar estabelecido no contrato. Eu posso chegar e transferir para uma pessoa os direitos de uso e de fruição de um objeto que me pertence pelo período de 5 anos. Então, eu tenho um usufruto temporário. Mas, se eu não fizer menção ao prazo, entende-se que esse usufruto ele é vitalício. Ou seja, ele é eterno. Logo, o usufruto, por ser eterno, o usufruto vai se extinguir com a morte do titular, da pessoa que estava no usufruto, da figura do usufrutuário. Ou seja, o direito de usufruto, ele não se transmite para os herdeiros do usufrutuário. Ok? Então, vamos imaginar que eu tenha feito esse usufruto para João, e João morreu. Logo, o bem teria que voltar para a minha propriedade por força do princípio da elasticidade, que a gente já falou aqui também lá em posse. Aí vem o filho de João e diz, não, eu continuo no usufruto do imóvel que meu pai possuía. Eu vou dizer, meu amigo, você não tem direito não. Ah, mas eu não vou sair. Então, eu entro com uma ação chamada ação negatória para negar o direito real sobre a coisa alheia, porque o filho de João não tem este direito real. Quem tinha o direito real era João, o falecido, e não o filho dele. Então eu entro com uma ação negatória, negando esse direito, para que o juiz determine a restituição da coisa para mim, ou seja, é um tipo de ação reivindicatória também. E tenho ainda a chamada ação demarcatória, que é aquela ação que é estabelecida, né, visando reestabelecer os marcos divisórios de um terreno ou de outro de imóveis que foram destruídos, foram arruinados ou foram apagados. Ou seja, é uma ação que visa reconstruir a exata área de um determinado imóvel. Isso acontece muito no interior, quando um vizinho tirado a mais esperto, ele modifica aos pouquinhos a cerca, avançando dentro do imóvel do seu vizinho. Né? Se esse vizinho que teve a perda da área, ele pode entrar com ação demarcatória, requerendo que seja restabelecido o seu direito pleno de propriedade em toda a área que originalmente pertencia a ele. Beleza, gente? Entender essa característica também da aderência? Beleza, vamos lá. Vamos ver aqui então essa última característica que eu tinha colocado aqui como limitada, mas me perdoem aí a falha. Em princípio, ela é ilimitada, me perdoem. Eu tinha colocado lá como limitada, mas em princípio ela é ilimitada, por conta até da primeira característica, que é a característica da propriedade ser absoluta.
Ou seja, quando eu digo que, em princípio, a obrigação, ou a propriedade, ela é ilimitada, é porque eu tenho pleno exercício do direito da coisa que me pertence. Ou seja, o meu direito de propriedade, em princípio, não vai sofrer nenhuma limitação, nenhuma restrição. E o fato de eu não estar utilizando a coisa que me pertence não significa dizer que eu esteja perdendo a propriedade dela. Então, veja, eu, proprietário desse piloto, se eu quiser chegar e guardar este piloto e deixar guardado numa gaveta aqui por 10 anos, eu, daqui a 10 anos, continuo proprietário desse piloto. O fato de não ter utilizado não significa dizer que eu venha perder a propriedade desse objeto, tá certo? Entretanto, como eu disse aqui para vocês, o direito não é absoluto em si. Então, eu tenho a possibilidade, né, de sofrer algumas limitações a esse meu direito de propriedade, né? E aí eu tenho as chamadas limitações voluntárias, né? Limitações voluntárias essa, né, que podem ser contratuais, né, ou até de decorrência, normalmente decorrente de um contrato ou de um negócio jurídico, seja ele unilateral, bilateral ou plurilateral, né? Restrições voluntárias essas que podem ser as limitações que são estabelecidas por meio de um contrato, ou seja, através de cláusulas restritivas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, indivisibilidade, né? Ou nos contratos no qual eu limito os meus direitos de propriedade, como no contrato de locação, por exemplo, que eu transfiro para o meu locatário o direito de uso, gozo, fruição da coisa, mas não transfiro para ele o direito de disposição. Aquilo que nós falamos lá em posse. Se o meu inquilino está usando, ao mesmo tempo eu não posso usar, né? Então veja que esse contrato de locação eu estou trazendo para mim uma limitação de natureza voluntária porque ela é contratual, tá certo? Mas eu tenho também, ainda como limitação voluntária, aquilo que nós chamamos de propriedade gravada, né? Ou seja, é aquela que existe a imposição de um direito real sobre a coisa alheia. No contrato de usufruto que eu passei para vocês, que eu dei exemplo aqui para vocês, eu vou fazer um contrato de usufruto, tá certo? Então, vou estar transferindo e instituindo o usufruto em um contrato e devidamente registrado na escritura do meu imóvel, né? Então, veja que eu estou dando um gravame a essa minha propriedade, ou seja, aquela pessoa, ela tem um gravame, né? Ou aquele imóvel tem um gravame e ele não pode ser vendido por outra pessoa. É o que ocorre nas hipotecas, por exemplo, né? Por força de um contrato de financiamento imobiliário, quando você pega um empréstimo junto ao banco, o banco vai requerer que o imóvel ele funcione como garantidor do cumprimento do contrato. Logo, e você tem ali, é proprietário do imóvel? Mas é uma propriedade que tem um gravame, que é a hipoteca. É como você tem também na alienação fiduciária, quando você pega um financiamento na compra de um veículo, o CDC, por exemplo, que você dá o bem em alienação fiduciária de garantia. Você dá o veículo como garantidor do cumprimento do financiamento que você tem com o veículo. Tá certo? E eu ainda tenho uma possibilidade de limitar voluntariamente através dos artigos 1715 do Código Civil, quando ele fala do bem de família. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 2 imóveis, mas eu desejo que este imóvel que eu estou morando hoje, eu estou definindo ele, afetando este imóvel como sendo o meu bem de família. Isto significa dizer que eu estou colocando este imóvel que eu moro voluntariamente como meu bem de família e, assim sendo, ele não está sujeito a nenhum tipo de penhora, ou seja, ele está impenhorável, salvo naquelas hipóteses estabelecidas na Lei 8.009 de 90, que versa sobre o bem de família, né? Débito trabalhista de empregada doméstica, débito decorrente de fiança, débito decorrente de ônus tributários que você não pagou, né? O IPTU, a prefeitura ela pode vir a tomar
mesmo que seja um bem de família, tá certo? Então, essa é a primeira limitação voluntária que eu tenho. A segunda limitação que eu possuo são as chamadas limitações legais, né? Ou seja, a própria lei ela vai estabelecer algumas limitações ao direito pleno de propriedade, né? E veja que aí o próprio Código Civil, quando ele falou lá no artigo 1229, vamos ler aqui ele novamente, 1229, não, 1228, parágrafo 3º, ó, o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como nos casos de requisição em caso de perigo público iminente. Então, veja, eu estou sofrendo a limitação de direito público aqui. Desapropriação, requisição, tombamento, né? Então, veja que essas circunstâncias, essas situações, a própria lei já estabelece a possibilidade de eu estar sendo limitado no meu direito de propriedade. Veja que eu tenho outra limitação também, chamada limitação de direito privado. A mais clássica que a gente tem aqui, por exemplo, as obrigações de não fazer decorrentes dos direitos das relações de vizinhança, né? O direito de um termina quando começa o direito do outro. Veja que eu tenho uma limitação legal aí também. Por exemplo, a partir das 22 horas, eu não posso utilizar um som alto que esteja incomodando o meu vizinho. Eu posso ouvir som na minha casa? Posso, desde que esteja ouvindo num som, numa tonalidade mais baixa que não esteja incomodando o meu vizinho. Ou seja, eu tenho que estabelecer esse direito de vizinhança. Eu não posso estar pegando um veículo na frente de um hospital e meter a mão na buzina e dizer, a buzina é minha, o carro é meu, eu buzino a hora que eu quiser e bem entender. Não é bem desta forma que você faz. Então, você vai sofrer essas limitações também, tá certo? Veja que essa é uma relação de natureza legal. Eu posso ter também limitações que são de cunho social, né? Veja que a gente tem uma função social da propriedade, como nós falamos. E veja que a lei de locação, inclusive, ela me traz uma limitação ao meu direito de propriedade, né? Olha o que eu disse para vocês. Via de regra, eu tenho a liberdade plena de dispor, de vender a coisa que me pertence para quem eu quiser e bem entender. Mas não é bem desta forma, não. Veja que eu não posso vender o meu imóvel. Vamos imaginar que eu tenha alugado este meu imóvel daqui, um imóvel meu que eu possuo. Se eu quiser vender, eu tenho que primeiramente oferecer a compra e venda para o meu inquilino, aquele direito de preempção que vocês estudaram lá em contrato como cláusula especial da compra e venda. Né? Então, eu tenho direito de preferência. O meu inquilino tem o direito de preferência. Então, veja que eu sofro limitação porque eu não tenho a liberdade para vender para quem eu quiser e bem entender. Porque eu só posso vender para quem eu quiser depois de oferecer para o meu inquilino e desde que eu venda nas mesmas condições para o meu, que eu tenho oferecido para terceiros, nas mesmas condições que eu ofereci para o meu inquilino. Veja uma outra limitação que eu tenho também ao direito de propriedade. Se eu tenho 2 filhos, eu não posso vender um apartamento, um imóvel, para um filho sem a anuência do outro. Eu não posso vender um imóvel sem a outorga da minha esposa se eu sou casado pelo regime da comunhão universal ou da comunhão parcial de bens. Então, veja que tudo isso aí eu estou sofrendo limitação decorrente da lei, né? A outra situação também aqui é o bem de família. Veja que o bem de família, a Lei 8.009 de 90, ele vai trazer esta limitação também, né? Dizendo que eu não posso, por exemplo, vender o bem que foi considerado como de família por conta da cláusula de incomunicabilidade ou de inalienabilidade que normalmente eu tenha estabelecido em relação a um determinado bem. E posso sofrer ainda um outro tipo de limitação, chamado de limitação judicial,
que é uma restrição que o juiz vai estipular em um imóvel ou em um bem da sua propriedade através de penhora, de sequestro e de arresto. Então, são três institutos que, quando você estiver estudando lá direito, processo civil, a fase de execução, não sei se vocês já pegaram, vocês vão pegar isso ainda, então o professor de vocês ele vai falar a diferença do que seja penhora, sequestro e arresto de bens. Então, veja que estas situações são limitações de natureza judicial. O juiz vai determinar que eu não possa alienar esse patrimônio enquanto eles estiverem gravados com essa restrição judicial. Entenderam, gente, essa parte daí? Beleza. Ok. Então vamos lá. Agora, quando a gente vista essa parte daqui das características, nós adentramos agora nas formas de aquisição de propriedade do bem. Tá? Então, a gente tem que analisar as formas de aquisição de propriedade. E essa forma de aquisição, né, a gente tem que pensar da seguinte forma. Nós temos, a própria lei ela vai fazer até distinção das formas de aquisição de propriedade mobiliária dos móveis e a aquisição de propriedade imobiliária dos imóveis, certo? Mas, ainda que se esteja falando desses dois tipos, móveis e imóveis, nós temos, efetivamente, 4 formas de se obter, vamos colocar até 5 aqui, só para a gente fazer a distinção, de aquisição de propriedade dos bens. Então, eu tenho, deixa eu liberar aqui, eu tenho aqui a tradição como sendo a forma geral de aquisição de bens móveis, né? Uma forma, que aí eu coloco aqui, né, aqui com o asteriscozinho, a figura da transcrição, porque a transcrição é uma forma de tradição para os bens imóveis. Por que é que eu digo isso? Porque se lembrem, quando a gente estudou lá em Direito Civil 1, falando de tradição, eu tenho 3 espécies de tradição. Eu tenho a tradição real, eu tenho a tradição simbólica e eu tenho a tradição ficta. Veja que essa tradição ficta é a forma de transcrição, né? Que é o exemplo até que a gente dá, que é uma criação do direito, que o direito de propriedade vai se consolidar nas mãos do proprietário através de um documento registrado no cartório específico vinculado àquele bem. Ou seja, você está comprando um imóvel, você vai se considerar efetivamente proprietário do bem, não com um contrato de compra e venda, mas sim quando você tiver a escritura lá no seu nome, né? Então, eu tenho a transcrição como sendo um bem, a transferência, a aquisição de bens imóveis. Eu tenho a figura da acessão, e a acessão ela serve tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Eu tenho a uso capião, que também serve para bens móveis e para bens imóveis. E tenho ainda a figura do direito hereditário, que é apenas para bens imóveis. Ô, Michel, você está falando aí de direito hereditário. Eu não posso adquirir a propriedade de bens móveis não pelo direito hereditário? Poder você pode, mas você somente vai fazer isso com a tradição depois de que se efetua a partilha. Porque se vocês forem lá dar uma lida no artigo 80, inciso 2 do Código Civil, vocês vão ver lá que tem lá no inciso 2, são considerados como bens imóveis, ou seja, um bem imóvel por determinação legal, o direito à sucessão aberta,
né? Ou seja, o direito hereditário, ele é considerado como uma forma de aquisição de propriedade de bens imóveis, porque o acervo hereditário, a herança deixada pelo morto, ela é considerada para fins de direito como um bem imóvel até que se proceda à partilha dos bens, tá? Ao final do processo de inventário, tá certo? Então, veja que essas situações aqui, quando a gente analisa a aquisição, eu vou verificar a classificação dessa aquisição, que ela pode ser quanto ao modo, né, ou quanto ao título. Isso a gente já viu também em posse e a gente aplica aqui o mesmo conceito. Quanto ao modo, eu tenho a propriedade originária e a propriedade derivada, aquele mesmo conceito. Vai ser originário quando não existir qualquer ligação, qualquer nexo de causalidade entre o antigo proprietário e o novo proprietário. E vai ser derivado quando existir esse nexo de causalidade. E quanto ao título, pode ser universal ou singular. Aí eu vou analisar se a pessoa está adquirindo a totalidade do patrimônio ou ele está adquirindo individualmente bens específicos, que é a percepção da propriedade a título singular. Ok? Aí a gente depois vai destrinchar cada uma dessas aqui. Tradição eu não vou adentrar, porque isso aqui é o geral, né, a forma de transferência de propriedade. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar especificamente da transcrição, da cessão, do direito hereditário e da uso capião também. Alguma dúvida, gente, em relação à aula de hoje? Beleza. Tá ficando até gostosinho o assunto, né? Tá certo, Otto. Ô, Thaís, você tá andando muito com o expedito, viu? Você tá andando muito com o expedito. Né? Essa frase é de expedito. Né? Não é porque ele saiu aí agora que você vai ficar dizendo, repetindo as coisas que ele fala, não. Viu? Não vem, não. Eu tô assistindo no coisa, meu computador deu pau ali. O computador dele pifou. Então isso é ele que tá mandando você dizer. Gente, eu vou parar aqui a gravação da aula, a gente continua aqui no nosso bate-papo, viu? Só um segundinho.